muito prazer. Meu nome é Juliano D'Agostin, sou advogado técnico em contabilidade e hoje eu vou participar do programa para apresentar um tema muito importante, tanto para o empresário quanto para os cidadãos em geral. A gente vai abrir salientando, a título informativo, que o governo federal, sensível com a questão do coronavírus, prorrogou a data para a entrega do imposto de renda à pessoa física para o dia 30 de junho. Então, sensível com a crise que a gente vem passando em relação a essa crise sanitária, né, global, o governo federal foi sensível a essa situação e prorrogou até o dia 30 de junho a apresentação da declaração. Bom, a gente vai conversar hoje sobre uma pesquisa que saiu no IBGE, onde demonstra que 48,2% das empresas no Brasil encerram suas atividades em 3 anos. Agora, por que isso acontece e de que forma nós podemos resolver essa situação? A causa para esse fechamento das empresas no Brasil se dá a partir da observação que a gente tem feito junto à rotina das empresas na qual a gente atua, é uma conduta do empresário que, objetivando economia, na celebração das suas relações para a sua atividade econômica, ele esconde o custo operacional dessa atividade. De que forma se faz isso? Essa é uma conduta reprovável, praticada pelo sócio contra a sua empresa, que a gente denomina de ocultação de passivo. Então, a ocultação de passivo, ela não se dá de forma propositada. Ela se dá fruto de um erro, de um desconhecimento e de uma falta de estrutura tecnológica gerencial para as empresas brasileiras, o que não é fornecido nem pelo setor privado e nem pelo setor público. Vamos lá. Quando o empresário busca exercer a sua atividade, ele estabelece algumas estratégias, tecnologias diferenciais para poder vencer no mercado. No entanto, quando nós tratamos de relações jurídicas, a gente pensa não em risco, a gente pensa em segurança. Então, as relações jurídicas desenvolvidas, mantidas pelos empresários, elas têm que ter no seu primeiro, na sua primeira importância, o domínio dessa relação. Veja bem, o empresário não vai ganhar dinheiro com a contratação ou não de algo barato ou caro. Ele vai ganhar dinheiro, sim, com o exercício da sua atividade, onde a segurança das relações jurídicas auxiliam o empresário a explorar a sua atividade econômica sem os riscos que o arcabouço jurídico brasileiro impõe à atividade econômica. A gente tem que manter em mente que o mercado contemporâneo, a legislação contemporânea, não é mais como antigamente. E hoje há uma multidisciplinariedade de matérias que envolvem a atividade econômica e a atividade empresarial, tais como medicina, engenharia, contabilidade, administração, marketing e, obviamente, o ramo jurídico. Um exemplo para ficar claro sobre essa conduta empresarial de ocultação de passivo, a gente tem na contratação de mão de obra. Na contratação de mão de obra, é importante que o empresário, antes de verificar qual a forma mais econômica para proceder nessa contratação, saber qual mão de obra eu necessito para a minha atividade, subordinada ou sem subordinação. Reiterados casos em que o empresário necessita de uma mão de obra em que ele tenha que subordinar, institucionalizando aquela mão de obra, subordinando aquela mão de obra, fazendo obedecer às normas e às ordens patronais. No entanto, a fim de reduzir os recolhimentos dessa relação, o empresário opta pela formalização do contrato de autônomo, o que é inadequado para o colaborador que ele pretende utilizar na sua atividade. Esse custo do real relação que ele vai manter para a relação formal que ele acabou celebrando só vai ser descoberto dentro de 3 a 4 anos, quando, na maioria das vezes, vem acompanhado de uma enxurrada de processos trabalhistas, civis e tributários, todos esses processos gerados por relações jurídicas inseguras e imprecisas e que fazem fulminar a empresa
é nesse período demonstrado pelo IBGE. Dessa forma, a gente pode demonstrar que o domínio da relação entre o patrão, entre o empresário e as relações que ele firma para desenvolver a sua atividade é o principal objetivo na hora de confeccionar as relações jurídicas e não a economia. Isso se dá porque o ramo do assessoramento empresarial jurídico, na área jurídica, ele se dá da porta da empresa para fora. Ele se dá na porta dos tribunais. Então, essa revolução do setor de serviços jurídicos deve se dar para que os advogados e os assessores especializados científicos passem a atuar e aplicar a sua ciência da porta da empresa para dentro, na rotina da empresa. É na rotina da empresa que a gente evita a formação do passivo judicial. É na rotina da empresa que nós fizemos relações jurídicas seguras. É na rotina da empresa que a gente verifica sobre a cláusula dos contratos são mais importantes do que o preço final do negócio. Então, o domínio é muito importante. Também existem várias possibilidades para que a gente possa minimizar e reduzir esse problema da empresa brasileira. Poderia se determinar a obrigatoriedade de a empresa ter no seu quadro de colaboradores o serviço de um profissional jurídico, um advogado ou a contratação de um escritório especializado para que todos os documentos empresariais sejam analisados, rubricados e esclarecidos para o empresário por seu advogado. De outra forma, também é possível que se condicione a uma empresa ser aberta uma capacitação desse empreendedor para que ele tenha o domínio jurídico do que ele vai passar a executar. Veja bem, uma empresa que não tem assessoramento jurídico num complexo legal que nós vivemos hoje, ela está fadada a terminar em 3, 4 anos. Ela não tem uma expectativa de sucesso. Ocorre que isso gera, além da falta de recolhimento e do prejuízo pelo próprio fechamento, existe a questão dos créditos frustrados em razão do fechamento dessas empresas. Fiz uma explanação rápida sobre um assunto que reputo muito importante, não só para a área empresarial e a de assessoramento empresarial, mas que envolve todo o sucesso econômico do nosso Brasil, que é a longevidade das empresas que são abertas na nossa nação. Agradeço a todos, fico disponível nos contatos apresentados para a gente conversar mais e apresentar as nossas soluções empresariais. Obrigado.